E outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido das transgressões desoladoras? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens dos rios Lai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, não precisa entender que esta visão se refere ao tempo. Você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruição terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá. Ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. O tempo seria restaurado, a oração seria restaurada, mas que ainda não tinham chegado. Deus não engana o seu povo. Deus é sincero. Deus é verdadeiro. Deus fala a verdade. Esse texto nos mostra Deus acalmando o seu povo. Sim, acalmando o seu povo diante da perseguição, diante de tantas coisas que nós vamos ver que o texto fala que aconteceu com o povo de Israel. Mas esse texto mostra Deus no controle da história. Deus é aquele que levanta reis, que abate reis. Não importa o tamanho do império, o poder do império. Ele simplesmente é um ator numa história contada por outrem. E esse quem escreve a história é o próprio Deus. Independente da situação, da circunstância, da perseguição, da morte, da calúnia, dos nossos pecados, da maldade da humanidade, da nossa maldade do nosso coração, Deus está no controle da história. Nesta manhã você tem que entender que Deus está no controle da história. Não existe pandemia, não existe governo, não existe nada que impeça que a igreja de Deus avance. Nada impede os planos de Deus. E para que você entenda, para Daniel, para o povo judeu, esse capítulo ele é escatológico, ele é futuro, era algo que ia acontecer cerca de 200, 300 anos depois desse período. Mas para nós é passado. Para nós, tudo que está no capítulo 8 já se cumpriu. Tudo que está no capítulo 8 já se cumpriu no período interbíblico, assim conhecido. Então, dando início no nosso sermão, nós vamos ver no capítulo 1, no verso 1, digamos, no 3º ano do reinado de Belsazar. Aqui nós vemos que o livro de Daniel não está escrito cronologicamente, ele não foi composto cronologicamente. E o verso 1 retorna ao período do Império Babilônico. Vocês lembram no capítulo 5, a queda de Babilônia, Belsazar, que os Medo-Persa invadem a Babilônia, através de Dario. Nós vemos aqui que Daniel tem uma visão nesse período, antes do capítulo 5, ou próximo do capítulo 5, entre o 4 e o 5, ele tem essa visão. Aqui não é um sonho como o capítulo 7, capítulo anterior de domingo passado. Aqui ele está tendo uma visão. O verso 2 diz que ele teve uma visão que parecia que estava na cidade de Suzã, ou seja, ele foi transportado em espírito para aquela cidade. Cidade de Suzã
é a capital do reino da província de Elão, onde os reis medo-persas residiam por 3 meses ao ano. Era uma cidade importante para o império medo-persa. É nesse contexto que Deus leva Daniel, que estava na Babilônia, fisicamente, no cativeiro, leva ele até esse local e dá esta visão para ele. Essa visão que às vezes nós lendo parece tão fabulosa, tão desesperadora, tão sombria, muitas vezes com dificuldades de entendermos, mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos compreender o que o Senhor estava falando com o povo judeu e o que o Senhor tem para falar conosco. Veja comigo no verso 3. Se você não está com a Bíblia aberta, fica com ela aberta, que nós vamos ir passo a passo vendo o que o texto está nos falando. Quando ele tem essa visão, nos fala que, levantando os olhos, eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. O carneiro, meus irmãos, o próprio texto já explica quem é. Não tem muita frescura aqui. Veja comigo lá no verso 20. Vocês vão ver que, quando a gente leu todo o capítulo, ele teve a visão e depois teve a interpretação, que o anjo do Senhor, Gabriel, explicou o que significava. Então, muita coisa que há até o verso 13 está em paralelo com o do verso 14 até o verso 27. Então, algumas coisas se repetem. Então, esse carneiro que ele viu no verso 3, o verso 21, o bode, melhor dizendo, o carneiro, verso 20 diz assim: aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Então aqui, quem é esse carneiro que ele viu? Esse carneiro é o reino do Medo e da Pérsia, os medo-persas. Vocês sabem, vocês viram no capítulo 7, no capítulo 2, que é um paralelo dos reinados, dos impérios que se levantam. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. São os 4 maiores impérios que aqui o texto nos mostra. E este carneiro é composto pelo Medo e os persas. E o texto continua dizendo que tinha 2 chifres, que eram compridos, mas um era mais comprido que o outro, porque o mais comprido apareceu por último. O primeiro, ele é Dario, que mostra lá no capítulo 5, verso 30, quando a Babilônia cai, quem invadiu a Babilônia, os medo-persas, foi através de Dario. Ciro veio depois, mas por ele ser mais influente, mais poderoso, tomou a frente. Por isso o texto diz que havia 2 chifres compridos, mas um era maior que o outro. Tudo isso que eu estou falando se comprova na história da igreja, na história da civilização. Se vocês estudarem, vocês vão ver esses impérios se levantando e caindo. Toda vez que nós estudamos a grandeza de um império, que o império está se engrandecendo, nós vemos também que quanto maior ele está, mais próximo ele está da sua queda. Todos os impérios humanos se levantam, são poderosos, mas quando mais perto do poder, da riqueza, da fama, da glória, eles estão mais perto da queda. O único império que se levanta, que expande, que Jesus fala que é como um grão de mostarda, pequenino, o reino dos céus, ele vai crescendo e vai crescendo, se torna um grande reino, que dura para sempre. É o reino de Jesus Cristo. Esse reino é eterno, é perpétuo, é de geração em geração. É aqueles que nasceram do alto, pertencem a este reino. Quando nós vemos o Império Medo-Persa avançando, caindo, imagine, Daniel estava cativo na Babilônia, foi levado desde moço, desde menino, viu a grandeza de Nabucodonosor, de Belsazar, o seu neto, viu o poderio que era a Babilônia, e agora Deus está mostrando para ele que viria um império mais poderoso ainda. Que loucura, meus irmãos. Imagina você, Senhor te mostrando Estados Unidos, o Trump, poderoso, o boca braba aí, vem alguém mais forte que eles, e depois vai vir alguém mais forte ainda. Imagina Daniel vendo essa visão, que ele disse que ficou meio mal quando viu essa visão. Ele caiu por terra quando ele teve essa visão, quando ele teve um encontro com o anjo. Tu imagina, ele está sendo oprimido, eles estão sendo escravizados por Babilônia, mas o Senhor já estava falando, Babilônia vai cair, vai levantar o mais poderoso, que vai cair também, vai levantar mais um ainda. Mas fica tranquilo, o Messias virá, o rei virá. Um dia, o rei do rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, virá
O capítulo 9 nos mostra que ele fará uma aliança com o povo, fará de fato cessar os sacrifícios. Ele é aquele que o povo judeu esperava. Ele é aquele que o povo judeu ansiava em ver, em contemplar o seu reinado sendo estabelecido na terra. Eles estavam escravizados, mas Daniel está escrevendo para criar ânimo no povo. Há maldade, há destruição, há perseguição. Vai piorar, vai ter morte, vão queimar o livro da lei, vão matar vocês. Mas fiquem firmes, porque um dia virá um rei que de fato é poderoso. Meus irmãos, esse carneiro era o império Medo-Persa, e o texto fala no verso 4, que eles davam chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, ou seja, eles dominavam tudo à sua volta, queriam dominar todas as nações, todo o mundo, mas isso só é possível porque o Senhor está conduzindo a história. Não é porque eles são bons, não é porque eles são poderosos. Lembra de Ciro que eu falei? Leia Isaías, abre Isaías aí, capítulo 45. Vamos ler 44, verso 28, o último versículo que diz assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Vocês lembram? Que nós vamos ver também mais para frente em Daniel, mas vocês lembram que a gente já pregou aqui Esdras, no capítulo 1, verso 2, que a Bíblia fala que o Senhor moveu o coração de Ciro para permitir que o povo judeu voltasse para a terra prometida, para estabelecer a construção dos muros, o templo, construir a cidade. Ciro só fez isso porque o Senhor despertou o seu coração. No verso 1 do capítulo 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Meus irmãos, o império Medo-Persa, através do poderio de Ciro, eles dão chifradas para o norte, oeste e sul, dominando todas as nações, mas porque o Senhor está entregando. O Senhor está usando Ciro. Veja como Deus é tão poderoso, Deus é supremo, acima de todos e de tudo e de todos, porque Ele pode usar até mesmo um rei pagão para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, se Ele consegue mover o coração de um pagão, de um ímpio, não se engana, Ciro era ímpio, era pagão. Se Ele consegue fazer com que este homem se submeta aos seus propósitos, que dirá a nossa vida, meus irmãos? Que dirá nós? Nossa saúde, nosso emprego, a nossa família estão nas mãos do Senhor. Se Deus faz com que os ímpios façam com que Ele faça o que Ele quer, tu acha que Ele não cuida do seu povo? E não, o Covid, a pandemia, seja o que for, Ele está cuidando da gente. Deus é soberano. O texto está nos mostrando que os reis se levantam e vão, mas tudo pelo propósito de Deus. É Deus que controla a história, é Deus que guia todas as coisas. Deus sabe o amanhã, nós não sabemos. Nós não sabemos, você não sabe o amanhã. É Deus quem sabe, por isso, descansa no Senhor. Fique firme no Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. E o texto continua falando no verso 4, que eles faziam o que bem queriam. Veja, note. Os poderosos têm a tendência de achar que podem fazer o que bem entende. E os Medo-Persas faziam o que queriam. Esse chifre, maior que o outro, fazia o que queria. Só que, meus irmãos, ser notável nesta terra não é fazer o que quer, mas é se submeter à vontade de Deus. É fazer o bem, é fazer a bondade. Isso é contracultural. Você devolver um dinheiro que você achou na rua é contracultural. Isso de fato é ser notável diante das pessoas, porque a maldade impera neste mundo caído. Nessa maldade vai ser assim até que o Senhor venha para de fato acabar com essa palhaçada. Um dia o Senhor virá. O Senhor veio a esta terra uma vez, viveu uma vida piedosa, morreu morte de cruz em nosso lugar. Ao terceiro dia ressuscitou. E Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia, o Filho do Homem do capítulo 7. O ancião de dias dá a Ele todo o poder, e nós vemos que todo o poder está nas mãos de Jesus, o Filho do Homem, e Ele reina. Nós não esperamos um Deus, um Senhor que um dia virá reinar, mas nós cultuamos nesta manhã um Senhor que está assentado no trono, um Senhor que está nesse exato momento reinando, que
aleluia, que os homens são como pó diante dele, que o globo terrestre está debaixo dos seus pés, que os homens são como formiguinhas diante dele, não são nada. Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós cultuamos, o Deus que está no controle da história, no controle dos reis pagãos, dos governantes, dos reis, dos juízes, dos advogados. Nada contra, Emanuel. Tudo, os juízes. Deus está no controle de todos esses homens que criam lei, que desfazem leis, que às vezes criam decretos para abrir a igreja, para fechar a igreja, mas o Senhor está controlando tudo. Nada foge dos planos de Deus. O mundo está sem controle, mas jamais fora do controle de Deus. Deus está no controle. Se você entrou nesta manhã inquieto, preocupado, ansioso, saiba que o Senhor está no controle. Olhe para a palavra do Senhor. O Senhor já estava mostrando para Daniel, e o Senhor mostra para nós, porque essa história se repete. Parece que o mal está imperando, parece que os poderosos fazem o que querem, mas de fato, no fundo, eles são um fantoche nas mãos de Deus. Eles não são nada diante do Senhor. E o texto continua nos mostrando, a partir do verso 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Veja comigo o verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia. Aqui é Gabriel dando a interpretação da visão. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, meus irmãos, aqui esse bode peludo que vem correndo sem tocar no chão é o Império Grego. Aqui o texto fala que o chifre bem visível, notável entre os olhos, é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. A história das nações, da humanidade, narra a história deste homem que veio, imagina, Babilônia caiu, Medo-Persa levantou, mas agora estava prestes a cair, porque veio um novo império, sem tocar o chão. Aqui mostra a velocidade que Alexandre o Grande expandiu o seu reinado. Ele começou as suas batalhas com 20 anos de idade, e cerca de 10 a 12 anos ele conquistou o mundo. 32, 33 anos, ele era o dono do mundo. Imagina um jovem, eu sou jovem, vou fazer 32 anos mês que vem. Então 32 anos é jovem, 33 anos é jovem, lógico que é jovem, longe de ser velho. Ele tinha essa idade, ele já era dono do mundo. Dono do mundo, tinha conquistado todos os impérios, ele era veloz. Mas, meus irmãos, ele caiu também. Era veloz, mas caiu. Sem tocar no chão, a sua queda foi grande. A história nos fala que, segundo alguns historiadores, ele morreu talvez alcoolizado ou envenenado, mas o fato é que ele morreu aos 33 anos de idade. Batalhou, guerreou, mas morreu jovem. 33 anos de idade, lutou pelo que lutou, mas não prevaleceu. Não permaneceu. O Império Grego não permaneceu. Mas aqui nós vemos o controle de Deus na história. Porque o Império Grego também só avançou porque o Senhor quis que avançasse. Através do Império Grego, de Alexandre o Grande, que expandiu a cultura grega, que fez com que as pessoas pensassem, uniu o Ocidente com o Oriente, uniu os povos, uniu a língua, o grego, koiné, o grego comum da época, assim preparando o mundo para a chegada mais para frente do Messias, de Jesus, que o Novo Testamento é escrito nesse grego comum da época, aonde todos os povos que estavam unidos tinham acesso, poderam compreender e entender a mensagem do Evangelho. Esse Alexandre o Grande também estava no controle de Deus, também fazia planos, também fazia parte dos planos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, não foge das mãos de Deus, não foge. Há alguns que dizem que esse Alexandre o Grande, quando conquistou todo mundo, foi o poderoso, o bambambam, ele chegou a chorar, porque não tinha mais terras para conquistar, não tinha mais para onde expandir o seu reinado. Chegou a chorar, que desespero é para o homem sem Deus.
a luta e o desejo por fama, por riqueza, por poder, por avançar e dominar. Os homens sem Deus anseiam por essas coisas, se desesperam quando não avançam, quando o seu reinado, o seu reininho não expande até o outrem, ele chega a chorar, chega a desesperar. Matthew Henry, comentando acerca de Alexandre o Grande, diz o seguinte: ele foi morto, não na guerra, em um leito de honra, mas morreu de excesso de bebida, ou como alguns suspeitam, envenenado. Não deixou nem um filho para apreciar aquilo pelo que trabalhara incansavelmente, mas deixou um monumento duradouro à vaidade da pomba e do poder do mundo, e da sua incapacidade de fazer um homem feliz. O poderio, a grandeza dos impérios não trazem felicidade. Os homens sem Deus não são felizes. Eles podem dizer que são felizes, mas não são felizes. A verdadeira felicidade só está em Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que vai resultar na comunhão, na vida do lar, com os filhos no trabalho. Uma vida verdadeiramente reta e feliz e plena só é possível no poder do Espírito. Só é possível para os filhos de Deus. Os homens sem Deus andam perdidos, desesperados, chorando pelos cantos. Mas nós sabemos que há um Deus que cuida de nós, que tudo está nas mãos do Senhor. Esse rei avançou rápido e veloz, mas não deixou nada, não deixou descendência, não deixou filhos. Que tristeza é um homem trabalhar e trabalhar para conquistar coisas passageiras. Coisas passageiras. E nós vamos ver que o texto diz, verso 8: o bode se engrandeceu cada vez mais, porém quando estava no auge do seu poder, aqui falando de Alexandre o Grande, cresceu, ficou famoso, em 10, 12 anos conquistou o mundo, conquistou as nações, era poderoso, cerca de 32, 33 anos, o seu grande chifre foi quebrado. No auge do seu poder, quando ele achou que tinha chegado aonde poderia ter chegado o limite, o chifre foi quebrado. O texto logo nos mostra, já que entra outros chifres na história. Meus irmãos, Alexandre o Grande foi poderoso, e talvez nunca vai ter alguém tão habilidoso como Alexandre o Grande, na velocidade que conquistou, como ele conquistou. Foi boca braba, esse cara foi fera nas guerras. Só que ele caiu. No texto do capítulo 8, ele é simplesmente uma nota de rodapé. Na história de Deus, o texto logo pula para outros. Os homens poderosos, Deus vira a página, e a história do passado, e a história segue. O reino de Deus segue, os impérios vão ficando para trás. Mas diz que ele foi quebrado, e no seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram em direção dos 4 ventos do céu. Imagina, 10, 12 anos, Alexandre o Grande guerreou, conquistou, fez o que fez. Mas quando morreu, não levou nada consigo. Seu império foi dividido, 4 dos seus generais. Que adianta, meus irmãos, lutarem, batalhar por riquezas, por fama, sendo que quando nós partirmos desta terra, não levaremos nada disso. Nada disso. Já viu algumas imagens lá na internet que num cemitério assim, tudo osso. Todo mundo é igual. Lá os ossos, o corpo lá se decompondo, não tem como tu saber quem foi o Barack Obama, ou quem foi o Marcelo, um Zé Ninguém. Não tem como saber. Somos todos iguais. Meus irmãos, Alexandre batalhou, lutou, mas foi dividido. Acabou. Foi para os 4 imperadores, e agora o texto nos fala, a história nos fala quem é esses 4 chifres. Os 4 chifres que se levantaram, que se engrandeceram nos 4 ventos, são que eles foram para os 4 cantos da terra. Lisímaco conquistou, ficou com a Ásia Menor, que é o norte. Cassandro com a Grécia, que é o oeste. Seleuco com a Síria, que fica no leste. E Ptolomeu com o Egito, que fica no sul. Esses então são os imperadores que dividiram, repartiram
o governo, a riqueza, o império de Alexandre o Grande, o império grego, então foi dividido, e esses 4 chifres que assumem o seu lugar são esses 4. Mas o texto não para por aí, o texto continua nos mostrando que de um dos chifres, aqui seria do Seleuco, a partir de Seleuco da Síria, do leste, de um dos chifres saiu um pequeno chifre, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Do sul em relação ao Egito, do leste em relação à Síria, e no meio dessas 2 nações havia a terra gloriosa. Terra gloriosa aqui é a nação santa, é a terra de Israel, Jerusalém, a terra gloriosa, a terra que havia uma proteção por terra algum desses exércitos e das estrelas, e os pisou com os pés. Meus irmãos, aqui entra a história, a parte triste da visão. Aqui nos mostra que a partir desses 4 imperadores, esses 4 governadores, surgiu um pequeno chifre. E aqui, meus irmãos, vale a pena salientar que esse chifre pequeno não é o mesmo do capítulo 7. O capítulo 7 saiu do 4º reino. Vocês lembram os reinos, né? O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. O chifre pequeno saiu do 4º animal, do animal terrível. Este não, este saiu do 3º, a partir do grego, a partir do Império Grego. Então não é o mesmo do capítulo 7. Aqui ele sai a partir do Império Grego. E a história nos mostra que esse pequeno chifre, ele foi Antíoco Epifânio. Ele se chamava assim, se intitulou de Epifânio. Epifânio significa Deus manifesto. O texto nos fala que ele se engrandeceu tanto. No verso 25 diz que no seu coração ele se engrandecerá. Antíoco IV, é assim conhecido na história, Antíoco IV. Ele se declarou Antíoco Epifânio, Deus manifesto. Mas os seus inimigos chamavam ele de Epimânio, ou seja, o louco. Antíoco, o louco. Mas ele dizia que ele era Deus manifesto. Às vezes nós temos, essa tendência de pensarmos algo grandioso de nós mesmos. Só nós pensamos assim. Ninguém pensa, que nem no trabalho, eu sou trabalhador, mas meu emprego, todo mundo me considera um preguiçoso. Mas eu digo que sou trabalhador. Assim somos nós. Nós achamos, nós se engrandecemos. Esse maluco, era um maluco, além de pagão, de ímpio, era louco de fato. Era um maluco. Qual é o homem louco que vai se colocar no lugar de Deus? Ele chegou a cunhar uma moeda, fabricar uma moeda, que do lado tinha a sua imagem, e do outro lado estava escrito de Antíoco, Deus manifesto, que traz a salvação. Imagina, o cara fez uma moeda. Imagina os homens querendo fazer dinheiro agora com a imagem deles e falar, aqui ó, eu sou Deus, traga salvação. Também a loucura foi desse cara. Ele foi um rei da dinastia Seleucida, governou a Síria entre 175 e 164 a.C. E o verso 10 nos diz que ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. O exército dos céus aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel, aqueles que são nascidos do alto. O mundo, os pagãos podem desprezar a igreja do Senhor, mas o Senhor aqui nos fala que é um exército dos céus. São pessoas que estão guerreando nesta terra, mas não pertencem a esta terra. São do céu, somos nascidos dos céus. E ele diz que alguns destes do exército e também as estrelas os pisou com os pés. Aqui estrelas traz a ideia de governadores. A mesma história lá da criação. Deus colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Aqui traz a ideia de governadores, porque ele quis acabar com todo mundo. Sacerdotes, os governos e também as pessoas comuns, digamos assim, do povo judeu. Ele se levantou contra esse povo. Ele invadiu o templo, ele fez o que fez, que nós vamos ver agora. Verso 11, ele se engrandeceu, que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Meus irmãos, na história, segundo a maioria dos comentadores, essa profecia do capítulo 8 se cumpriu. Esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Mas ele é um tipo de anticristo,
que aponta para um ser singular que um dia ainda se manifestará e perseguirá a igreja. João fala na sua primeira epístola do espírito do anticristo, e que há vários espíritos do anticristo que se levantaram ao longo da história, mas segundo alguns comentaristas, ou a grande maioria, ninguém se comparou com Antíoco Epifânio, em tudo que ele fez com o povo de Deus, com a nação do Senhor, com tudo que ele praticou contra o povo. Se estima que ele matou mais de 100.000 judeus. Irmãos nossos morreram no passado nas mãos deste ímpio, deste perseguidor. Matou cerca de 100.000 pessoas que adoravam a Yahvé, pessoas do pacto, assim como nós, assim como irmãos nossos que estão em outros países morrendo por causa do Evangelho. Nós devemos nos compadecer, nos entristecer por tamanha blasfêmia, por tamanha tirania desse homem em relação ao povo de Deus, e muitos ainda hoje que perseguem o povo, e que um dia ainda vai se levantar um anticristo. Meus irmãos, capítulo 8 se cumpriu para os judeus, mas também aponta para algo que há de vir. Mas assim como Deus cuidou do povo judeu, também há de cuidar da sua igreja nos dias de hoje. Essa é a boa notícia, essa é a boas novas. O Senhor domina, o Senhor controla, o Senhor está no caminho. Ele se engrandeceu, ele desafiou o príncipe desse exército. A batalha de Satanás não é somente contra a igreja, é também contra o Senhor da igreja, é também contra o cabeça da igreja. Vocês lembram? Saulo perseguia a igreja, e quando o Senhor se apresenta a ele em Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição com o povo de Deus também é com o seu príncipe, é também com o cabeça, com o Senhor, o rei desse povo. O Senhor batalha em nosso lugar. O Senhor não é somente um espectador, Ele é somente um autor da história que escreve a história e deixa o enredo desenrolar, mas Ele está envolvido na história. Nós vemos aqui, talvez não tão claro, mas nos bastidores, Deus levantando, Deus abaixando, Deus levantando, Deus abaixando, homens e reinos. O Senhor está controlando todas as coisas. O Senhor controla as coisas nos dias de hoje. Não foi só com o povo judeu, não foi só com diante do antigo Epifânio, mas também com qualquer imperador, qualquer rei, qualquer prefeito que vai se levantar contra a igreja. O Senhor está cuidando do seu povo. Os governadores, os prefeitos, os vereadores, tanta gente aí nos últimos dias decretaram fechar a igreja. A igreja terminou? A igreja parou? A igreja não terminou, meus irmãos. As pessoas continuaram, a igreja continuou avançando, pessoas continuaram se convertendo, e aqui nos fala que ele tirou deles o sacrifício diário. O antigo Epifânio se levantou, ele queria acabar com o povo judeu, queria acabar com a religião judaica, ao ponto de tirar, de proibir o povo judeu de sacrificar. O Senhor havia ordenado o sacrifício diário, todas as manhãs e todas as tardes. Isso apontava para a comunhão diária do povo de Deus com o Senhor. Havia vários sacrifícios. O texto não fala, mas se ele tirou o diário, provavelmente ele aboliu todos os sacrifícios. Como você fica em relação da sua comunhão diária com o Senhor? Porque o sacrifício diário era a maior perda para o povo de Deus. Ser vedado, ser impedido de cultuar o Senhor é desesperador para os filhos de Deus. Quando o culto foi cancelado, como você reagiu? Você fez culto doméstico em casa? Você leu a sua Bíblia? Você orou? Você fez alguma coisa? Você manteve a sua comunhão? Você mantém hoje a sua comunhão diária com o Senhor? Porque não ter o sacrifício diário, a comunhão diária, é desesperador para os filhos de Deus. Os homens sempre querem, os homens pagãos, os ímpios, os governadores, sempre querem barrar o povo de Deus, sempre querem impedir a leitura das Escrituras. Ele aqui aboliu o sábado, ele aboliu a circuncisão, ele decretou mandar queimar os livros da lei, proibiu a leitura, mandou matar quem lesse, ele blasfemou o santuário, ele destruiu, não no sentido literal da palavra de destruir o templo, mas ele blasfemou o templo do Senhor. Ele adentrou no templo onde o povo judeu cultuava o Senhor e matou porcos no altar.
Fez os sacerdotes comer carne de porco, aquilo que a lei proibia. Ele fez com que o povo judeu blasfemasse do Senhor. Ele pegou o sangue dos porcos, os excrementos, as fezes e aspargiu pelo templo judeu, blasfemando. Loucura era este homem, fazendo com que o povo blasfemassem. A história diz que havia Eleazar e os seus 7 irmãos sacerdotes que se negaram a comer a carne de porco, e ele matou esses homens. Meus irmãos, eu e você temos liberdade para ter o nosso sacrifício diário, apresentar o nosso corpo como sacrifício diário em gratidão ao Senhor pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário, e nós não damos valor. Nós não nos aproximamos, não digo somente aqui, meus irmãos da igreja, mas em casa, irmãos. No dia a dia, há pessoas que se levantam e vão dormir e não lembram do Senhor nem para comer. Não se recordam do Criador, daquele que nos sustenta, que nos mantém, não de uma forma legalista, longe disso, mas por gratidão, por amor, pelo que o Senhor já fez. Esses homens padeceram, o povo judeu padeceu. Esse Antíoco Epifânio perseguiu, tamanha era a perseguição, ao ponto de eles não conseguirem se reunir, meus irmãos, de não poderem cultuar. Que tristeza. E isso durou, meus irmãos, durou um longo tempo. Não foi como nós, que ficamos 1 mês, 2, 3 meses sem se reunir fisicamente, mas que tinha um celular, que nem no celular às vezes muito apareciam. Temos a internet. Esse povo não tinha isso, não tinha isso. Parou mesmo. E quem se unia, quem ia congregar, quem ia cultuar, quem ia ler a lei, era morto. Era morto. Meus irmãos, um dia virá uma perseguição tamanha diante da igreja. E como nós reagiremos diante do anticristo? Esse Antíoco Epifânio, ele é só um tipo, aponta para algo. Como que nós estamos vivendo? Este homem fez o que fez. Meus irmãos, após o exílio, o futuro de Israel não era promissor. Haveria um tempo de perseguição e ele ia lutar contra o príncipe. Aleluia. Mas há uma boa notícia. Por isso que eu disse que aqui é uma mensagem de consolo para o povo de Deus. Por causa que, por mais que ele fizesse o que fez, o verso 25, bem no finalzinho diz: mas ele será destruído sem intervenção humana. Há boas novas para o povo judeu. Ele ia fazer coisas terríveis. Mas havia esperança. Eles iam sair da Babilônia e iam voltar para casa. Mas ia ser uma longa viagem. Lembra a história inicial? A viagem é longa, repleta de sofrimentos. Ainda não estariam em casa. Mas haveria um dia que o Messias viria. Meus irmãos, eles teriam que ter perseverança, paciência, enfrentar as tribulações. Isso serve para nós. Nós somos peregrinos, que esse é o tema, passando por uma cultura hostil. Nós ainda não estamos em casa. Nós ainda ansiamos para um dia, aleluia, que a maldade do nosso coração, que os nossos pecados, aleluia, que o mundo pagão, que os príncipes, que os reinos, que os poderosos, que os perseguidores da igreja serão destruídos e sem a intervenção humana. Há uma promessa que um dia o Senhor vai bradar no céu, um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. Essa é a boa notícia. Por isso nós estamos aqui, por isso que nós somos um povo alegre, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nada nos separará do amor de Deus. Nada, não é o nosso pecado, não é a nossa frieza, não é a maldade dos poderosos, não é a perseguição, não é o anticristo, esse perturbado. Nada vai impedir, não é a perseguição do diabo, nada vai impedir de nos separar do amor de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão nas mãos do Criador, do Todo-Poderoso, que sustenta a história, que escreve a história, que os homens são só fantoches nas suas mãos. Aleluia. Meus irmãos, não me entendam mal. O Senhor não é o Criador do mal, mas o Senhor usa a maldade desses homens. É até uma loucura, meus irmãos, nós entrarmos nesse debate se Deus criou o mal. É uma blasfêmia quase pensar uma coisa dessa. O Senhor é santo, o Senhor é bondoso, o Senhor é justo. Os homens caíram, os homens são mal,
Deus não. Deus é bom. Mas o Senhor usa a maldade desses homens. Veja, verso 12. O exército aqui é o povo de Deus. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Por quê? Por causa das transgressões. Verso 24 diz assim: grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Antíoco Epifânio invadiu a terra, o templo, mas não era tão poderoso assim. Ele era maldoso, mas foi entregue. Lembra no capítulo 1 de Daniel, que o povo de Israel foi entregue a Nabucodonosor? Aqui se repete de novo. Deus está dizendo que o povo iria ser liberto do cativeiro. Fica mais claro isso em Daniel capítulo 9, que estava ali, o tempo de Ciro estava se encerrando, mais para frente, estava se encerrando os 70 anos do cativeiro, e o povo voltaria. O templo ia ser construído, as famílias e o culto ia ser tudo estabelecido. Mas por causa das transgressões, o exército foi entregue, o sacrifício foi entregue. Vocês lembram que o povo judeu foi para o cativeiro por causa da idolatria? A idolatria levou o povo judeu a ser levado escravizado. Voltaram de lá curados. Mas depois, voltando para a terra gloriosa, agora as transgressões são outras. São em relação às coisas santas de Deus. Já foi pregado aqui, se vocês já leram em Malaquias, lembra? Malaquias nos fala isso. A blasfêmia do povo. Trazia o animal coxo, o pior animal para o povo de Deus. Desprezavam o culto. Roubavam os dízimos do Senhor. Os sacerdotes, que eram para ser o que ensinava o povo, eles eram infiéis. Eles tinham canseira do culto. Eles estavam se perguntando por que cultuar o Senhor. Depois do cativeiro, porque aqui, como eu disse, é escatológico o capítulo 8, está para frente, quase lá se encerrando, lá em Malaquias. O povo está cansado de cultuar o Senhor, desprezando as coisas santas. E o Senhor chega a dizer: se tivesse alguém que fechasse as portas e apagasse as luzes, mandar todo mundo embora. E esse alguém veio, Antíoco Epifânio. Note, meus irmãos, que é justo de Deus banir dos seus privilégios da sua casa aqueles que não dão valor para os rituais, para a liturgia que o Senhor dá. O povo desprezou as coisas santas e o Senhor baniu esse povo dessas coisas. Qual o valor que você dá para o culto do Senhor, para a ceia do Senhor, para a comunhão dos santos, para a pregação, para a oração, para a leitura da palavra? Qual é o valor que você dá, meus irmãos? Por essas transgressões, aqui o Senhor está mostrando que o controle não saiu das mãos de Deus, mas por causa da maldade do povo judeu. Por causa dessas transgressões, agora não era idolatria, agora era desprezar as coisas santas, o culto ao Senhor, o sacrifício diário foi entregue a Antíoco Epifânio. Deus está no controle. E eu talvez falando isso, que ele matou mais de 100 mil judeus, matou porco, fez, aconteceu, talvez vocês entram em desespero, que homem mau, que homem terrível. É verdade, é mau e terrível, mas em muitos lares existem muitos Antíoco Epifânios. Porque o que ele fez, muito de nós fazemos quando deixamos de cultuar o Senhor. Ele privou o povo da circuncisão, que aponta para o batismo. Ele privou o povo do sábado, que aponta para o dia do Senhor. Ele privou o povo do culto, do sacrifício diário, da lei do Senhor. Mas tudo isso nós temos e não demos valor, meus irmãos. Muitos pais fracos privam as suas famílias do sacrifício diário, do batismo, da ceia do Senhor, da lei diária, da leitura diária, priva. Quando você impede seus filhos de vir à igreja do Senhor, quando você não instrui a sua mulher e os seus filhos, você está sendo o Antíoco Epifânio da sua casa. Não está matando literalmente a sua família, mas está matando a vida espiritual da sua família. O que Antíoco Epifânio fez, muitos homens hoje, no século 21, muitos até mesmo cristãos, fazem isso com as suas famílias. Tiram o culto diário, tiram o sacrifício diário e impede o desenvolvimento, o crescimento da vida cristã com Deus e com os irmãos, e impedir as nossas famílias de comungar com a igreja, de cultuar com a igreja. É ter um espírito de Antíoco Epifânio. É privar o povo da lei do sacrifício. Por causa das transgressões, meus irmãos. Tudo isso foi por causa das transgressões. Nada fora dos planos de Deus. Nada.
Nada. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Nada foge dos planos de Deus. Lançou por terra a verdade. Final do verso 12. E tudo que ele fez prosperou. Veja que a verdade aqui é a lei de Deus, a palavra do Senhor. Os homens ímpios sempre querem atacar a palavra de Deus. Porque destruindo a palavra de Deus, o culto verdadeiro já não existe. E a impiedade começa a imperar. A impiedade começa a desenvolver. A maior luta do sistema, do mundo, dos caídos, dos ímpios, não é acerca de Deus. Não é acerca da igreja em si, mas é acerca de o que nós cremos, como nós cremos, e dizer ainda que Deus é o único Deus. O único caminho até Deus é Jesus Cristo. Aleluia. É isso que deixa com que as pessoas se levantam contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aponta. Paulo fala aos Gálatas que a lei não salva, não tinha o poder para salvar, mas era um aio que conduzia a Cristo. A lei de Deus não tem o sentido de nos salvar, mas nos mostra como espelho, nos mostra a nossa pecaminosidade, nos mostra que nós necessitamos de um Salvador, que é Jesus. E a maior loucura para os homens que não têm Deus é verem esta lei, que afronta os seus pecados, que diz que tudo que não provém da lei de Deus é pecado. Por isso que os homens se levantam contra a lei de Deus. Ele tirou a lei de Deus por causa disso. Ele queria viver, queria que o povo vivesse da forma que queria. E os homens pagãos sempre querem destruir a lei. Meus irmãos, isso não é novidade. Foi o que eu tive com Epifânio, foi no longo da história da igreja e é hoje. Os homens, os teólogos, a teologia liberal que querem mudar a lei, querem mudar as escrituras, isso não é bem assim, isso é para aquele tempo, isso não se aplica mais. Ou os pagãos, os ímpios que não creem, eles querem sempre mudar as escrituras sagradas conforme os seus desejos, os seus caprichos. Isso não é novo. Você vê na televisão, novela, filmes, propaganda, jornal, seja o que for, blasfemando o nome de Deus, lançando por terra a verdade. Não fique desesperado, é assim que é. Os homens não querem a verdade. Os homens estão em trevas. Os homens já estão condenados. O mundo está em trevas, meus irmãos. Só estão na luz aqueles que o Senhor iluminou pelo poder do seu Espírito. Se você compreende a verdade, é porque o Espírito de Deus brotou no seu coração, na sua mente, abriu os seus olhos, arrancou o coração de pedra e deu um coração de carne, para que você creia nas boas novas, para que você creia na verdade. Eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com verdades que nos afrontam, muitas vezes difíceis de se viver, mas nós ansiamos em completar a carreira, nós ansiamos nos tornar parecidos com Jesus de Nazaré, e pelo poder do Espírito nós lutamos com nós mesmos, com o mundo e com Satanás, por causa que nós queremos a verdade. Não querer a verdade é ser Antíoco Epifânio. Não querer ser guiado, Antíoco Epifânio não queria a verdade. Ele lançou a verdade por terra. Quando você não quer a verdade, você é o Antíoco Epifânio. Meus irmãos, verso 13 em diante. Depois ouvi um santo que falava a outro santo, lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimido da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ah, meus irmãos, um santo que falava ao outro santo. Aqui nós vemos os anjos. Aqui depois o texto vai nos falar que uma voz de homem disse: Gabriel, explique a visão a este homem. Alguns dizem que essa voz de homem era o próprio Cristo, dando ordem ao anjo para explicar, para dar interpretação para Daniel. Mas veja, meus irmãos, no verso 13, um santo que falava com outro santo. Até quando vai durar? Até quando vai durar? O sacrifício foi tirado. Os judeus, os cristãos do Antigo Testamento estão morrendo. Estão sendo mortos por não se curvarem, por não comerem carne de porco, por lerem, simplesmente por lerem a lei. Estão sendo mortos por querer cultuar o Senhor. Até quando não serão mais os seus filhos circuncidados? A história diz que mulheres foram mortas por quererem circuncidar os seus filhos.
Circuncisão, que era o pacto da aliança, que de fato as crianças, o sexo masculino, os meninos pertenciam ao povo judeu, pertenciam à família da aliança. Imagina, meus irmãos, os anjos estão preocupados até quando tudo isso vai durar. Eles estão preocupados. E como nós agimos, olhando, irmãos, sabendo, se você não sabia, está sabendo agora que judeus foram mortos nesse período. Não só nesse período, mas com Adolfo Hitler também, judeus foram mortos. Ao longo da história, não só judeus, mas cristãos. Nós vemos Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo morto por causa de Jesus. Como você lê as escrituras, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo perseguidos, sendo mortos. A história conta de vários, Pedro sendo decapitado. Paulo sendo decapitado, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, Isaías, se não me falha a memória, sendo cerrado ao meio. Não tenho certeza se foi bem Isaías, Jeremias. Meus irmãos, como quando nós lemos isso, como que nós andamos, como nós pensamos, até quando? Hoje em dia, a maldade do mundo, a perseguição da igreja, muitas vezes a igreja é perseguida por causa das próprias transgressões, por causa da investida do diabo na vida da igreja. Até quando vai durar as nossas transgressões? Os nossos pecados, quando eu digo os nossos, eu digo o meu. Até quando eu vou lutar com estas coisas? Até quando a maldade dos nossos corações vai imperar? Até quando cristãos vão morrer? Até quando os filhos e filhas de Deus vão descer à sepultura por amor a Jesus? Até quando pessoas vão continuar sofrendo? Até quando nós vamos tentar fazer o nosso culto doméstico dia após dia e não vamos conseguir manter uma continuidade? Até quando nós vamos nos esquecer de orar? Até quando nós vamos conseguir deixar de ler as escrituras? Até quando com essas coisas, meus irmãos, que nos trazem tristeza, que nos trazem desespero, o nosso pecado, a maldade do mundo, os assaltos, os estrupos, a maldade, os nossos vizinhos que nós vemos que não tem Deus. Até quando, meus irmãos? Até quando essas coisas vão durar? Como você reage, meus irmãos, com a maldade? A maldade que impera na humanidade. Quando começou a pandemia, na esquina da minha casa, 2 ruas atrás da minha casa, ali um guri. O cara é até meu amigo quando eu era jovem. Nós saía junto. O cara matou a esposa e enterrou debaixo da casa. Meus irmãos, como que os homens conseguem? A própria esposa, tinha um nenê lá, novinho. Matou, escondeu a mulher e fugiu. Está preso já agora. Mas irmãos, até quando? Até quando nós vamos ver essas coisas? Até quando, meus irmãos? O texto nos fala, e ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Para o povo judeu havia uma boa nova. Aleluia, duraria 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, tardes e manhãs, faz alusão à leitura de Gênesis. Se fez tarde de manhã um dia, se fez tarde de manhã outro dia. 2.300 dias, aqui nós vemos que haveria perseguição, haveria maldade, o povo judeu iria morrer, iria ser sacrificado porco no meio do altar, muitas pessoas sofreriam, mas até quando? Até 2.300 dias. Ou seja, Deus está no controle. Nem sequer um dia a mais ia se passar. Aleluia, Deus já havia decretado. Aleluia, Deus já havia determinado. Toda essa maldade que Antíoco Epifânio fez, tudo isso que ele fez, gerou revolta no povo judeu, que foi liderado pelos Macabeus. Isso está nos livros históricos, apócrifos, na história da igreja. Judas Macabeus liderou esse exército que guerreou contra Antíoco Epifânio no ano 164 a.C. O templo foi reinaugurado. O templo foi purificado. O povo de Deus guerreou contra Antíoco Epifânio. Não foi para sempre, meus irmãos. A maldade não vai ser para sempre. Aleluia, o nosso pecado, quem nos livrará do corpo dessa morte? O nosso pecado não vai ser para sempre. A nossa enfermidade, a nossa ansiedade, o câncer, a cegueira, sei lá, tantas coisas, não vai ser para sempre. Um dia nós teremos o corpo glorificado.
Um dia nós seremos transformados como Jesus. A boa notícia, como foi para o povo de Deus 2.300 dias. Um dia, eu não sei, mas está determinado nos decretos de Deus, no dia estabelecido pelo Senhor. Essa é a boas novas. Fique firme, fique animado, porque o Senhor controla tudo. A maldade dos homens está debaixo do senhorio de Deus. Não que Deus controla a maldade, mas o Senhor controla esses homens. Isso nos dá ânimo, porque não há uma maldade que Deus não esteja sabendo. Aleluia. Os homens não são maus sem fugir do controle de Deus. Porque se fossem, quem nos impediria de ter algo maior, uma maldade maior ainda? O Senhor protege a sua igreja. A maldade dos homens pertence somente aos homens, mas o Senhor controla. Nada vai fugir. Vai chegar o fim, meus irmãos, vai chegar o fim. Será purificado, o templo será purificado. E nesse ano 164 a história diz que eles entraram no templo. Aqui os macabeus guerrearam contra o Antíoco Epifânio. Esse cara morreu de uma forma terrível, terrível. Alguns dizem que ele caiu de uma carroça, outros dizem que ele teve uma enfermidade por dentro do corpo, outros dizem que era uma ferida, que chegava a cair lascas do corpo. O homem pagão, McWayne até diz que no final ele diz para os seus amigos: é correto não se levantar contra Deus. Mas morreu sem Deus. Reconheceu o Senhor, mas morreu sem Deus. Perseguiu o povo de Deus, mas tudo isso estava no controle do Senhor até 1.300 tardes e manhãs. Meus irmãos, tudo está no controle do Senhor. Aleluia. A história diz que quando os macabeus entraram no templo, purificaram o templo, não tinha ali mais todos os utensílios quase, então eles pegaram uma lamparina e colocaram um pouquinho de azeite e acenderam. E diz a história que ficou acesa milagrosamente por 8 dias. E aí se originou a festa das luzes, ou a festa, o povo judeu fala Chanukah, que significa dedicações, que está lá em João capítulo 10. Festa das luzes, a festa das dedicações. Dedicação, ou seja, festa da luz aponta para o direito de adorar, porque a luz brilhou sobre nós. Por isso que essa festa se originou, porque quando eles fizeram isso, aleluia, foi dado o direito de novo para eles cultuar o Senhor. A luz brilhou sobre eles. Meus irmãos, a boa notícia é, aleluia, que eu e você estavam em trevas, aleluia, mas houve alguém maior do que Judas Macabeus. Um Judas Macabeus melhor e verdadeiro, aleluia, que entrou no templo, aleluia, que fez cessar todo o sacrifício. Não só fez cessar todo o sacrifício, mas ele se tornou o sacrifício melhor, aleluia. Ele é Jesus, a luz do mundo, que brilhou sobre as trevas dos nossos pecados, permitindo-nos agora adorar a Deus. Não restaurou o sacrifício diário, mas sendo Ele mesmo o sacrifício perfeito pelas nossas transgressões, restaurando a amizade que havia se perdido no Éden, sendo Ele aquele que nos mantém até o fim. Aleluia. Verso 25, meus irmãos, para encerrar. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A luta dos ímpios não é somente contra o exército dos céus, não é somente contra a igreja, mas é contra o príncipe. E a boa notícia é que eles serão destruídos sem intervenção humana. Aleluia. A última palavra não é do carneiro nem do bode, muito menos do chifre. A última palavra é do cordeiro. Nos colocamos de pé. O cordeiro vive, o cordeiro reina. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, diz assim: eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifres simboliza poder, todo poder. Bem como 7 olhos. Sabe todas as coisas. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O verso 12 e o verso 13 diz assim: proclamando com voz forte, digno é o cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre.
Aleluia. Meus irmãos, a boa notícia é que a glória, o governo, o poder, o domínio pertence ao Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não confie nos homens, confie em Jesus. Aleluia, a luz do mundo que clareou, aleluia, sobre a escuridão dos nossos pecados. Aleluia, através de Cristo nós temos acesso a Deus. Aleluia, e diante de toda perseguição, de toda maldade, de todo pecado, de tantas transgressões, há uma boa notícia para ti: Jesus está conosco. Jesus está conosco na história. Jesus está com a gente. Aleluia. Avançamos, povo de Deus. Avançamos. Jesus disse para os discípulos e para nós: não vos deixarei órfãos, enviarei outro, o Paracletos, o Consolador. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é o nosso consolo. O nosso consolo não está na política, na filosofia, aleluia, na psicologia, nem nos homens, nem em ninguém. Está numa pessoa, o Espírito Santo de Deus. Busque consolo no Espírito Santo. Busque no Senhor, aleluia, que Ele há de nos manter. Ele há de nos manter. A promessa de Deus para nós, a promessa de Deus para a igreja. Satanás, o diabo vai se levantar, isso é fato, vai acontecer, mas as portas do inferno não vai se prevalecer, não vai prevalecer. A igreja avança, a igreja avança. Se você pertence ao reino de Deus, saiba, se você nasceu de novo, saiba que nós vamos avançar. Aleluia, que nós vamos, aleluia, prosseguir, sendo mantidos pelo Jesus Cristo. Oramos ao Senhor. Aleluia. Deus de graça, Deus de amor. Senhor. Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és bondoso. Senhor, nós não temos palavras, Senhor. Nos falta vocabulário, Senhor. Nos falta o que dizer para Ti, Senhor, quando nós vemos tamanha grandeza sendo este texto, Senhor. Senhor, Tu mostrou a Daniel, Senhor, tudo que iria acontecer com o seu povo. E quando nós lemos, Senhor, nós vemos, Senhor, tamanhas perseguições, mortes, tantas coisas, Senhor, que o povo foi privado. E nós sabemos, Senhor, aleluia, Senhor, que virá também sobre nós. Nós sabemos que muitas coisas acontecem de mal sobre nós, mas também nós vemos que o Senhor é o Deus da história. Nós vemos, Senhor, que Tu és poderoso. E o que nos resta, Senhor, é dizermos a Ti: muito obrigado, Senhor. Bendito és o Cordeiro, aleluia, que venceu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos manter, Senhor. Eu sei, Senhor, que no meio das nossas transgressões muitas coisas vêm sobre nós, mas serve como uma vara, Senhor, de castigo para nos purificar, Senhor. Assim como o templo foi purificado, as nossas vidas serão purificadas, porque o Senhor começou a boa obra, Senhor. Obrigado, Senhor. Rendemos a Ti graças, rendemos a Ti louvor, Te bendizemos, Senhor. Nós como corpo, como igreja, como irmãos, dizemos a Ti: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela Tua vinda, para sermos purificados, para a maldade, para o pecado cair por terra, Senhor. Mas até que isso não aconteça, nós Te pedimos: nos mantenha, Senhor. Não nos desampare, Senhor. Não nos deixe andar, Senhor, pelos nossos desejos, pela força do nosso braço, mas que nós possamos olhar para o Teu Evangelho, para o capítulo 8 de Daniel, e vermos que o Senhor controla a história. Que nós possamos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entregarmos a nossa vida para Ti e sermos guiados pelo poder do Teu Espírito. Aleluia, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.